Boa tarde a todos. Eu vou tentar aqui falar de algumas coisas que me encorajaram para poder contribuir com o encorajamento de todos nós após essa tarde. Eu gosto de pensar a cidade como um lugar que é um grande laboratório da experiência humana. E esse laboratório da experiência humana, ele produz uma peleja, uma disputa interessante. De um lado, há um tipo de cidade em disputa que tenta controlar os corpos, controlar os desejos, para um mundo de fluxo de capital, onde todos os nossos desejos estão organizados em função desse tipo de procedimento colocado na sociedade. E há uma outra cidade possível, uma cidade da invenção, uma cidade que recombine, em que os sujeitos promovam novas invenções de formas de estar na vida. É a partir disso que eu gosto de pensar qualquer experiência de ação na cidade. De que ponto de vista eu falo? Eu falo de um ponto de vista muito pequeno, não quero também dar conta da totalidade da solução dessa questão, porque eu acredito numa ecologia de saberes, numa ecologia de coletivos, numa ecologia de indivíduos que promovam as soluções em ação na cidade. O meu lugar de fala nessa ecologia é um lugar, eu venho de uma família de origem popular, bando de nordestinos, minha avó teve 18 filhos, saíram de Areia, na Paraíba. E o que estava colocado para os pobres ali nos anos 50, 60? Vir para a cidade grande, como lugar de desejo, de realização da sua vontade de cultura, do seu desejo de cultura. E essa família se espalhou pelos conjuntos habitacionais e favelas do Rio de Janeiro. Eu sou filho da caçula, e com essa família, que era errante, que tinha desejo de cultura, eu circulei a cidade visitando a família. Os pobres sempre circularam a cidade. Eles sempre andaram pela cidade, a cidade nunca foi partida. Ela podia ser partida nos direitos para os pobres, mas a circulação dos pobres sempre existiu. Então, quando moleque eu fui para a Cidade de Deus, Jacarezinho, com meu avô, vender maracujá, visitar uma tia no lote 15, essa circulação, quase que forçada, como uma educação afetiva em relação à cidade, me deu a possibilidade de pensar em mobilidade. Na minha juventude, eu estava muito encorajado, porque já conhecia a cidade, mesmo morando na Baixada Fluminense, mesmo tentando fugir do discurso de realidade que impede a gente a circular na cidade, que descreve a cidade como lugar do medo, como lugar que a gente não pode circular, que a cidade deve ser apenas funcional para os carros, para o fluxo de capital. Eu me senti encorajado a circular pela cidade. Então, fui funkeiro, fui da teologia da libertação, do movimento estudantil, fui me meter com gente de teatro que levava minha mãe a dizer que eu tinha problema de cabeça, problema de nervo, porque filho de pobre tem problema de nervo, né? E dá-lhe INPS na cabeça. Essa mobilidade, essa mistura com os diferentes na cidade que eu fui descobrindo, foi me dando um encorajamento estético, né? E esse encorajamento estético me fez criar coisas na cidade, ser um inventador na cidade. Ao invés de aceitar o discurso de controle da realidade, eu passei a pensar a cidade como lugar de ficção, como lugar de invenção, invenção de ambientes, invenção de ações, invenção de encontros, de possibilidades. Comecei a ver que mesmo que um jovem de origem popular, se misturando na cidade, poderia inventar esses lugares. Entretanto, eu era um extraordinário, e isso me incomodava ali. A cidade não pode ser só para os extraordinários, para aqueles que conseguem descobrir algo sozinho e romper com a lógica de controle dos corpos, dos desejos, dos territórios, das palavras, né? A cidade tem que ser para o ordinário. Essa é a experiência da cidade, que de melhor de humana que ela tem, a possibilidade da gente juntar, reoperar as grandes invenções extraordinárias de modo de estar na vida e tornar elas um direito de todos. E isso começou a mexer muito com a minha cabeça, mesmo tendo já inventado ações, fazendo espetáculos, fazendo peças, inventado um lugar para mim na cidade, eu comecei a ver que não era suficiente esse campo do extraordinário. Por quê? Porque a lógica do extraordinário não radicaliza a democracia, não faz a gente encontrar o outro. A partir disso, então, isso se colocou na ordem do dia para mim. Como criar uma experiência de radicalização de democracia? Eu quero ver isso na minha geração. A possibilidade de ver a radicalização da democracia
no Brasil, onde a gente possa ter novas experiências de poder, novas experiências de autonomia dentro da cidade. E pensar isso a partir da juventude, e da juventude popular, que é uma juventude que sofreu muito e ainda sofre com essa sociedade do capital que quer controlar os corpos para serem reservas de mercado em última instância. Corpos que não trabalham a partir de seu desejo, que capturam o desejo desses jovens e colocam eles submetidos a uma única lógica de espaço-tempo no campo do mercado. Como inventar metodologias. Eu comecei a perceber que fazer filmes não era suficiente, que montar espetáculos não era suficiente. Era preciso intervir nos ambientes de encontro, nos ambientes em que as pessoas se relacionavam, a partir da juventude. Sobretudo por quê? Fazer um jovem de origem popular trabalhar 12 horas por dia na sua juventude é condená-lo a ser pobre o resto da vida. Porque é na juventude, o que eu aprendi, que a gente faz as melhores experiências, que a gente faz as melhores combinações, os melhores encontros, e a gente aumenta o nosso repertório e aumenta as nossas redes. A partir daí, então, eu comecei a me dedicar a esse projeto. Um projeto que tentasse romper com a hierarquização e controle dos jovens e territórios populares. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando desse tipo de encontro que, quando a gente vê uma lan house, a gente diz que ela é informal, a gente não olha ela pelo lado da potência. Quando a gente vê algo na favela sendo feito, uma gambiarra para mim é startup. Gambiarra para mim é startup. E quando a gente olha uma gambiarra na favela, a gente diz que é ilegal, a gente diz que é informal. Gambiarra é alguém muito desejante, que não tinha rede repertório ali perto para dar conta do seu desejo e da sua potência de invenção. Então, pensar formas desse jovem de origem popular que eu fui, de contribuir para que ele, ao entrar no encontro na cidade, com os seus diferentes, que o encontro não fosse hierarquizado, que colocasse ele apenas como aluno. Esse jovem chega, às vezes, no projeto social, apenas como aluno, como alguém que vai receber algo, que a gente vai levar cultura para ele, que a gente vai levar para ele consciência que ele não tem. Mesmo as boas cabeças acabam caindo nesse paradigma, e eu queria brincar com isso e romper com isso. Um outro ponto que a gente queria trabalhar era acabar com a invisibilidade das representações desses jovens, né? Até hoje o mototáxi, que é a maior solução urbana dessa cidade, ainda não foi reconhecida porque ela tem origem nos jovens de origem popular, nas favelas. Se você for pensar, ela resolveu um problema de transporte urbano incrível e a juventude de favela ainda não ganhou prêmio por isso. Deveria ganhar prêmio urbano, de soluções de transporte, por essa invenção. Então, reconhecer, uma cidade que reconheça o jovem de favela a partir da sua potência, e não como um perigo para a cidade, não como alguém que deve ser controlado, educado, domesticado, mas alguém que pode contribuir nessa ecologia de invenção de uma cidade onde os diferentes produzam igualdade. Isso tudo, a gente tende a acreditar que é natural, que está dado, que a gente não vai conseguir mudar, mas isso é uma invenção de espaço-tempo, que todos nós estamos colocados. A vida, se divertir apenas sextas-feiras, trabalhar durante a semana, tudo isso é uma organização de espaço-tempo, e espaço-tempo a gente pode disputar. Nós podemos romper com o espaço-tempo colocado para a gente e inventar um outro espaço-tempo. E aí, eu comecei a descobrir que, como artista, eu poderia não só fazer produtos estéticos, mas eu poderia disputar espaço-tempo, que a arte contemporânea, ela era boa de inventar novas relações na sociedade, inventar novos ambientes. Foi então que eu descobri uma palavrinha que me ajudou muito, um repertório do mundo que me ajudou muito, a palavra metodologia. Como pensar metodologias e não representações apenas. Metodologias que inventassem encontros na cidade. Como convocar artistas, arquitetos, pessoas, para estar juntos, se encontrando de uma maneira não hierarquizada para transformar a cidade. A disputa da metodologia. Eu descobri esse repertório na cidade, quando eu passei a usar essa palavra, inclusive nos debates, comecei a ganhar patrocínio, porque era uma palavra muito importante, muito séria, que todos reconheciam. Então, eu tenho esse bagulho aí de metodologia e quero disputar esse negócio também. E, a partir disso, a gente começou a pensar numa metodologia que olhasse esse jovem não pela sua carência, mas pela sua potência, pelo que ele tem de desejo, pela sua capacidade de inventar, pela sua capacidade de ação, e não do que ele não tem,
parar de pensar os espaços populares, a Maré, Santa Cruz, não a partir do que ela não tem, da sua carência, né, mas a partir do que ela produziu de singularidade, de invenção, e apoiar essa invenção na cidade. Muita gente coloca a ideia de diferença e desigualdade como a mesma coisa, mas eu falo aqui de um ponto de vista da diferença como singularidade. Esse desejo de diferença está no modo que os pobres pensaram a cultura. Recentemente eu estava num japonês e o cara se chamava Iramar. Eu perguntei, cara, mas por que tu se chama Iramar? Não, minha mãe morava no sertão e tinha vontade de conhecer o mar, e como ela não conseguiu, ela botou meu nome de Iramar, e hoje eu trabalho no Sushimar. Alguns podem olhar para isso como uma alienação, está vendo como esses pobres estão, se reproduzem a indústria cultural, fazem essas coisas. Isso é alguém que tinha desejo de cultura, mas estava longe apenas, tinha potência de cultura, estava longe apenas das redes e dos repertórios da cidade, das máquinas expressivas que fazem a gente ser alguém. Um edital, publicar um livro, fazer um filme, para você ser visível na cidade. Esse pobre, essa mãe, era tão desejante de cultura que fez cultura na própria vida. E essa é a potência dos pobres, essa capacidade de inventar a própria vida e não apenas inventar representações. É desse campo que eu acho que a gente tem que partir para radicalizar a democracia. Queremos o encontro na cidade, mas o encontro não pode ser jesuítico. Então os pobres também têm que ter as suas máquinas expressivas, lançar seus livros, e não só a gente dizer o que é favela. Ir para a Rocinha, não para ensinar empreendedorismo, mas para aprender com quem está lá há 30 anos, fazendo padaria, fazendo crédito de casa em casa, inventando formas de estar na vida, porque aí o encontro é igual e a gente acha novas soluções. A partir disso, a gente precisa abrir as redes da cidade, as redes ainda são muito fechadas. A gente não abre as nossas redes. E aumentar os repertórios para todos, para que todos conheçam. Esse é o tipo de cidade que eu acredito, e foi com essa intenção que a gente pensou nessa ideia de uma cidade de encontro de diferentes para produzir igualdade. É preciso valorizar a diferença na cidade. Não dá para jogar os pobres para longe, para Santa Cruz. Imagina se a Zona Sul virar uma Higienópolis. Daqui a alguns anos. A gente não pode deixar isso acontecer. A ideia da Agência de Redes para a Juventude, que é esse projeto que agora a gente está indo fazer em Londres com um prêmio que a gente ganhou, tenta inventar uma nova maneira de encontro na cidade entre jovens de origem popular, jovens de classe média e jovens de elite, onde ninguém vai ensinar ninguém, onde cada um chega com a sua ideia para pensar ações na cidade. Temos agora 30 projetos em ação desses jovens a partir desse encontro, e vamos agora para 1000 jovens. Eu acredito nisso, eu acredito que a cidade pode ser o lugar do encontro dos diferentes, e gostaria, então, de aproveitar esse meu último minuto, em silêncio, para pedir pela diferença no Jardim Botânico. Não a remoção da comunidade popular do Horto. Não adianta a gente estar aqui e a gente não se posicionar, senão o nosso encontro continua sendo hierarquizado na cidade. Se a Zona Sul ficar só de palco para o mercado imobiliário, essa cidade vai perder muito. Nós não experimentamos ainda 30% da cultura carioca, da potência da cultura carioca, porque o nosso encontro na cidade ainda é jesuítico, né? Tem uma fotozinha no Facebook que eu gosto, que é: não adianta fazer yoga e não dar bom dia para o seu porteiro. Obrigado.